Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, meu nome é Mahaprabhu Kripadasa. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Eu vou dar início então à leitura aqui do Srimad Bhagavatam. Você que acompanha a ISKCON Rio, seja muito bem-vindo, tá bom? Estamos no terceiro canto, capítulo 2. Hoje é a abertura do capítulo 2 do terceiro canto, intitulado Lembrança do Senhor Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer as respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a deusa da sabedoria Saraswati, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, capítulo 2 do terceiro canto, Lembrança do Senhor Krishna, verso número 1. Shri Shuka Uvacha Iti Bhagavata Prishtaha Kshatravartam Priyashrayam Prativaktum Nachotseha Autam Tyatsmariteshwaraha. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva disse, Iti, assim, Bhagavataha, o grande devoto, Prishtaha, sendo solicitado, Kshatra, porvidura, Vartam, mensagem, Priya Ashrayam, relativa ao mais querido, Prativaktum, responder, Na não, Tcha também, Utserre, ficou ansioso, Autantyat, pela excessiva ansiedade. Smarita, lembrança, Ishwaraha, o Senhor, desculpe. Esse verso não tem significado de Srila Prabhupada, mas tem então a tradução, que diz o seguinte: Shri Shukadeva Goswami disse, quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, o Senhor Krishna, Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentia ao se lembrar do Senhor. Bom, embora não haja um significado de Srila Prabhupada, mas eu acho que é interessante fazer um breve comentário, no sentido de que Uddhava é um dos principais associados de Krishna, muito amigo de Krishna. E uma característica dessas grandes almas é que elas cultivam aquilo que se chama Vipralamba Seva, que na verdade é o mais elevado estágio de amor a Deus, que é o amor em separação.
Assim como aqui nesse mundo material, nós que temos nossos entes queridos, então, algumas situações de viagens, nós nos separamos fisicamente dessas pessoas queridas, não é verdade? Mas cultivamos internamente aquela lembrança, aquela saudade dessas pessoas. Então esse estágio de amor a Deus, chamado Vipralambha-seva, que é o amor em separação, na verdade ele revela assim esse original sentimento no plano espiritual. Claro, tudo que tem nesse mundo material deriva, em última análise, da realidade espiritual. Tudo que é positivo, claro, não as coisas que são degradadas. O mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, nesse sentido, essa saudade que a gente sente dos entes queridos, ela na verdade ela é originária desse Vipralambha-seva, desse sentimento de amor em separação dos associados de Krishna para com ele. E esse amor ele se intensifica muito, assim como nesse exemplo que eu dei aqui, de nós nos separarmos de entes queridos. É interessante até que às vezes, por exemplo, eu tenho aqui a minha filha, Manuela, de 10 anos, e eu tenho o Eduardo, já bem mais velho. Em algumas situações, Eduardo está com 20. Apesar dessa diferenciação de idade, é interessante que sempre tem alguns imbróglios, né, no ambiente familiar. Natural. Ego falso, né, envolvido, enfim. Então, apesar de no dia a dia ter os seus imbróglios, os seus arranca-rabos, mas nas ocasiões que o Eduardo ficou algum tempo viajando fora, a Manuela sempre intensificava o amor dela pelo irmão. É interessante. Só que tem uma diferenciação, né? Que nessas relações mundanas, tá? Essa saudade ela está também ali contaminada pelo ego falso. Diferentemente do Vipralambha-seva, que é o amor em separação na sua autêntica constituição. Então Uddhava aqui, ele manifestou uma ansiedade, né? Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. Então ele, lembrando-se de Krishna, esse Vipralambha-seva se manifestou no seu coração e ele ficou ansioso. Então é um ponto interessante da gente abordar, né? O verso 2. Japancha hayano matra pratar ashaya yachitaha tanaicha rachayan yasya saparyan balalilaya jaha, aquele que pancha 5 hayanaha, anos de idade, matra, por sua mãe, pratashaya, para o desjejum, yachitaha, chamado para, tat, isto, nanão, aichat, gostava, rachayan, brincadeira, yasya, cujo, sapariam, serviço, bala, lilaya, infância. Vamos então à tradução e depois sim, agora com o significado, os comentários de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai! Jai Srila Prabhupada. Então a tradução: era ele que, mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Krishna que, ao ser chamado por sua mãe para tomar o desjejum matinal, não desejava tomá-lo.
Agora vamos ao significado de Srila Prabhupada. Fica ligado aí, você que está acompanhando, para de repente comentar, né, também. Comentar, fazer perguntas, enfim. Para a expansão da nossa percepção desse conhecimento aqui propagado, né? Então, vamos lá, significado de Srila Prabhupada. Desde a época de seu nascimento, Uddhava fora um devoto natural do Senhor Krishna, ou um Nitya Siddha, uma alma liberada. Por instinto natural, ele servia ao Senhor Krishna mesmo em sua infância. Ele costumava brincar com bonecos que tinham a forma de Krishna, servia aos bonecos, vestindo-os, dando-lhes de comer e adorando-os. E assim estava constantemente absorto no folguedo da realização transcendental. Estes são sinais de uma alma eternamente liberada. Uma alma eternamente liberada é um devoto do Senhor que nunca se esquece dele. A vida humana destina-se a reviver nossa relação eterna com o Senhor. E todas as injunções religiosas são feitas com o propósito de despertar este instinto adormecido da entidade viva. Quanto mais cedo se realiza este despertar, mais rápido se cumpre a missão da vida humana. Em uma boa família de devotos, o filho tem oportunidade de servir ao Senhor de diferentes maneiras. Uma alma já avançada no serviço devocional tem a oportunidade de nascer em uma dessas famílias iluminadas. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 6.41, capítulo 6, verso 41, que fala assim: Shutinam Shrimatan Gehe Yoga Brasto Bijayate. Mesmo o devoto caído tem a oportunidade de nascer na família de um brahmana bem situado ou na família de um comerciante rico. Em ambas estas famílias, há uma... Olha, presta atenção, isso é importante. Em ambas estas famílias, há uma boa oportunidade para se reviver o sentido da consciência de Deus automaticamente, porque, particularmente nestas famílias, a adoração ao Senhor Krishna é executada regularmente e o filho tem a oportunidade de imitar o processo de adoração chamado Archana. No primeiro momento, imitação, né? E essa imitação ela vai já promovendo um ruchi, um gosto, porque já é um serviço devocional. Ainda que esteja na categoria de Agyata Sukriti. Agyata Sukriti é o serviço devocional que é praticado inconscientemente, mas ele já tem o poder de purificar. Como é que é um serviço devocional inconsciente? Por exemplo, um sankirtaneiro, né? Talvez alguns de vocês não saibam exatamente o que é um sankirtaneiro. O sankirtaneiro é aquele devoto que vai às ruas distribuir os livros de Srila Prabhupada, cumprindo o desejo de Srila Prabhupada de que seus livros fossem assim distribuídos em grande escala em toda a sociedade humana. Hoje, essa atividade está bem menos proeminente devido à escassez de devotos que têm esse humor, entendeu? Assim, missionário. Mas ela ainda acontece. Inclusive, nós temos no sul do Brasil uma equipe forte nesse tipo de atividade. Lá em toda a região sul, os sankirtaneiros que vão às ruas, então, com suas caixas, bolsas de livros, os livros de Srila Prabhupada para distribuí-los para todas as pessoas, para que as pessoas possam ser tocadas, né, suas mentes e seus corações pelas palavras de Srila Prabhupada. E aí o sankirtaneiro, às vezes, ele pode precisar de uma ajuda de alguém na rua. Por exemplo, ele vai subir num ônibus, porque o Sankirtana, essa atividade de distribuição de livros, Sankirtana quer dizer o canto, San junto, Kirtana o canto dos nomes de Deus, mas que também
se categoriza como sendo distribuição dos livros, porque em última análise está se propagando os nomes de Deus, o conhecimento acerca de Deus, tá? Então se usa esse nome também nessa atividade de distribuição de livros. Aí o sankirtaneiro está com sua caixa, está com sua bolsa de livros, e ele entra num determinado lugar e pede alguém para segurar aquilo. Segura aqui para mim, me dá uma ajuda. Aí a pessoa segura a caixa de livros, ajuda o devoto que distribui livros. Essa pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ela está ali sendo inserida dentro do princípio de Agyata Sukriti. Ela está ajudando o devoto que está fazendo uma atividade devocional de alto nível, tá? E essa pessoa se beneficia mesmo inconscientemente. Então é isso. Então aqui também as crianças, né, como o Srila Prabhupada está mencionando, as crianças, isso bem dentro da cultura na Índia, né? Elas já têm, com nascimentos favoráveis, como o Srila Prabhupada está mencionando aqui, nascem em famílias que já têm uma bagagem de espiritualidade. Aí a criança vai fazer assim, brincadeiras que estão ligadas ao processo de adoração, Archana. E vão se beneficiando já, mesmo que ainda como crianças, inconscientemente, e já vão obtendo benefícios desse tipo de atividade. Então, continuando aqui, a fórmula Pancharatric para educar as pessoas no serviço devocional consiste em adoração no templo, através da qual os neófitos têm a oportunidade de aprender a prestar serviço devocional ao Senhor. Maharaja Parikshit também costumava brincar com bonecos de Krishna em sua infância. Na Índia, os filhos de boas famílias ganham bonecos do Senhor, tais como Rama e Krishna, ou às vezes os semideuses, para que desenvolvam a aptidão do serviço ao Senhor. Pela graça do Senhor, nossos pais nos proporcionaram a mesma oportunidade. Aí Prabhupada está falando dele mesmo, né? E o começo de nossa vida baseou-se neste princípio. Porque Srila Prabhupada, ele fazia o Ratha Yatra quando ele era criança. Ele tinha as deidadezinhas, né, de Jagannatha, Baladeva, Subhadra, e ele fez um carrinho, né, o pai dele deu a ele um carrinho do Ratha, o Ratha Yatra, para realização. Então ele fazia o Ratha Yatra quando ele era criança, que é o principal festival externo do movimento Hare Krishna, que reúne milhares de pessoas e, enfim, e que acontece normalmente no mês de julho, tá? Bom, então vamos lá. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Vishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu's Ki Jai Vancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então você que chegou agora, eu vou repetir aqui o verso que eu li. Eu li o verso 1 e 2 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 2, intitulado Lembrança do Senhor Krishna. Como o verso 1 eu já fiz algum comentário,
e não tem significado de Srila Prabhupada, eu vou direto para o verso 2. Mas tá, vou ler a tradução aqui do primeiro verso, tá? De repente alguém que entrou aí depois não pegou. E ele é assim: Shri Shuka Uvacha Iti Bhagavata Prishta Kshatra Vartam Priyashrayam Prativaktum Nacho Seha Altkantyat Shmariteshwaraha. Tradução: Shri Shukadeva Goswami disse: quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, o Senhor Krishna, Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. Aí o verso 2: Japanchahayano matra pratar ashaya yachitaha tanaichadrachayan yasya saparyam balalilaya. Tradução: era ele que, mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Krishna que, ao ser chamado por sua mãe para tomar o desjejum matinal, não desejava tomá-lo. Aqui a gente vê uma situação bem característica também das crianças no mundo material, né? As mães chamando. Eu lembro, eu mesmo era criança, então naquela época a gente brincava muito na rua, diferentes tipos de atividades, né? Pique-esconde, pique-pega, polícia e ladrão, essas coisas todas, jogar bola, enfim, coisa de criança, né? Mas aí daqui a pouquinho tá o horário, a mãe vai lá na janela, fala: bora pra casa, vem almoçar. Aí a gente não quer ir, né? Não quer ir. Estamos ali absortos nas atividades, nas brincadeiras, né? No aspecto lúdico da vida. Só que no caso de Uddhava, ele não queria ir por um motivo muito superior, que é exatamente o fato de que ele estava ali se associando diretamente com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Então é muito mais relevante essa associação. E Uddhava, como Prabhupada menciona no seu significado, se notabiliza como sendo uma alma liberada, um Nityasiddha. Nityasiddha é uma alma eternamente liberada. Ela não se esquece de Krishna em nenhum momento da sua existência, e por isso ela está sempre no mundo espiritual, ainda que esteja no mundo material. Interessante, né? Porque na verdade ela faz da sua vida uma missão, e ela está vendo Cristo o tempo todo e tudo. É também o chamado Uttama Adhikari. Adhikari significa aquele que ocupa uma posição, e Uttama, mais elevada, uma posição de consciência mais elevada, a pessoa que está vendo já Deus o tempo todo em tudo. Então o Nityasiddha, ele é esse tipo de alma liberada. E o Uddhava, na verdade, ele vem do mundo espiritual para participar das atividades de Krishna aqui no mundo material. Né? Porque Krishna, quando realiza suas atividades no mundo material, ele sempre envia o seu séquito, os seus devotos íntimos. Eles vêm para participar de um grande teatro transcendental, aonde, obviamente, Krishna vem por funções específicas para benefício da sociedade humana. Lá na Bhagavad Gita isso é bem explicado, né? Jada hridharmasya glanir bhavati bharata abhyutanana dharmasya tadatmanan srijamiyaham. De tempos em tempos, né? Jada dharmasya glanir, quando tem um declínio do dharma, da religiosidade. Glanir, né? Dharmasya glanir. Abhyutanam adharmasya. Adharmasya, né? Abhyutanam adharmasya. E uma predominância do adharma, da irreligiosidade. Tadatmanan srijami aham. Aí nesse momento eu apareço. Krishna fala isso. Isso está falado lá no Bhagavad Gita.
E ele complementa, paritranaya sadhunam, para proteger as pessoas sóbrias, santas, sadhunam. Sadhu significa uma pessoa santa, uma pessoa sã. Eu gosto sempre de falar isso, né? Que a palavra santidade, ela deriva de sanidade. E uma pessoa sã é uma pessoa que ela está ligada que existe Deus, a suprema personalidade de Deus. É isso? Haridarshana, obrigado por estar aqui participando. Seus comentários são sempre muito bem-vindos, tá, Prabhu? Então, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. E ele vem também para proteger os devotos, mas para eliminar as pessoas de mente demoníaca. Na verdade, eliminar a mentalidade demoníaca, né? Então, Dharma Sanstapanartaya. Aí ele vem para restabelecer o Dharma. Sambhavami Yuge Yuge. Então, dessa maneira, de yuga em yuga, Krishna fala, né? A cada era, ele se manifesta. Ele se manifesta diretamente, ou ele está sempre mandando alguém, um representante seu, para cumprimento dessas missões, embora Krishna tenha suas motivações. Isso é bem explicado no Sri Chaitanya Charitamrita, né? Que esse aspecto que motiva a vinda de Krishna é o aspecto externo. Mas Krishna tem suas motivações internas para se manifestar, desejos seus. Mas sim, aí quando ele vem, ele manda seus associados, assim como Uddhava, é um associado seu. Existem dois tipos de entidades vivas, que são as chamadas Nityasiddhas, como o caso de Uddhava, são almas eternamente liberadas, e as Nityabadas, são as almas eternamente condicionadas. Tá? Essas almas eternamente condicionadas, elas são o que se chama de Tatastha Shakti. É uma energia marginal. Lá no Chaitanya Charitamrita também se explica muito bem isso. 3 tipos de energias de Krishna. Antaranga Shakti é tudo que permeia a energia superior de Deus, de melhor qualidade, a qual emoldura tudo que existe no plano espiritual, no plano do absoluto. Inclusive as entidades vivas que estão lá vivendo com Krishna, esses Nityasiddhas, eles são da categoria de Antaranga Shakti. Tem uma outra energia inferior de Krishna chamada Bahiranga Shakti, que é tudo que compõe o plano material de existência. E tem a Tatastha Shakti, que é o nosso caso. Somos energias marginais de Krishna, e que, embora estejamos dentro da denominação de Nityabadas, almas eternamente condicionadas, o que significa isso, alma condicionada? É a alma que está esquecida de Krishna e que está condicionada ao modus vivendi do mundo material, identificando-se com aquilo que ela não é, identificando-se com o seu corpo material, com as designações desse corpo material, tais como nacionalidade, raça, qualificação, família, né? E a pessoa se identifica com a função que é, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou a pessoa tá. Tudo isso que é inerente ao personagem que a pessoa está vivendo circunstancialmente numa determinada encarnação, né? Ela como alma espiritual encarcerada no invólucro que é o corpo material e que todas as designações, então isso é a alma condicionada, ela está identificada com aquele personagemzinho ali, né? De modo que então a Tatastha Shakti, né, a energia marginal de Krishna, que somos nós, num primeiro momento estamos nessa condição, né, de almas eternamente condicionadas. É muito difícil sair do ciclo de nascimentos e mortes, a não ser que a gente receba a misericórdia do Guru e de Krishna. A única maneira de nós sairmos desse enredamento material é a misericórdia de Guru e Krishna. Está lá no Chaitanya Charitamrita um verso que
assim, confirma essa informação, né, que é Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya. Explica-se que a Tatastha Shakti, essa alma eternamente condicionada, Nitya Bada, ela está ali no ciclo de nascimentos e mortes, né, no samsara, submetida a repetidos nascimentos e mortes. E aí, Bhagavad Gita também, Bahunandi Amananante Gyanavam Man Prapadyate, Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlabhaha. Bhagavad Gita confirma isso, né, que Bahunam, milhares de Amananante, nascimentos e mortes. Gyanavam Man Prapadyate, Gyana quem obtém, né, Van, né, quem obtém Gyana, conhecimento. Krishna fala, Krishna falando, né? Gyanavam Man, sobre mim, Prapadyate, me adora. Vasudeva Sarvaniti, entendendo que eu sou tudo que deve ser conhecido, né? Vasudeva Sarvaniti, ou seja, que eu estou em tudo, né? A verdade absoluta, né? Krishna que se manifesta de diferentes maneiras e que ele está presente em absolutamente tudo. Ele é o começo, o meio, o fim, não é isso? E Samahatma Sudurlabhaha, tal grande alma é muito rara. Mas então, voltando ao verso que eu mencionei antes, do Chaitanya Charitamrita, então, Brahmanda, Brahmite, Konya Bhagyavandiva. A Cidade Viva está lá, vivenciando situações Brahmanda nos planetas superiores, celestiais. Brahmite, mas também ela vai vivenciar situações em planos inferiores, planos intermediários, inferiores. Enfim, ela está no ciclo de nascimentos e mortes, né? Bahunandi Amananante, né? Vivendo milhares de nascimentos e mortes, vivenciando diferentes personagens. E somente quando ela tem um despertar sobre Krishna, sobre Deus de uma forma efetiva, né? Em que ela vai investigar, ela vai buscar, empreender nesse caminho, que é o caminho do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, é que ela vai poder, então, receber essa misericórdia, né? Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya, que é receber a semente da trepadeira do serviço devocional a Krishna, serviço devocional amoroso a Deus. Essa é a ideia, entendeu? Enquanto isso, a entidade viva ela fica vivenciando diferentes personagens. E é interessante que, tal qual um ator, tá? Vamos imaginar aqui nesse mundo material um ator proeminente. A gente vê que tem atores que são incríveis, né? Eles se transformam realmente, eles incorporam os papéis que eles vivenciam. E às vezes você vê um determinado filme, enfim, você vê o mesmo ator, você não reconhece ele, né? Devido à profundidade com a qual ele atua, vivenciando aquele determinado personagem. Mas em última análise, o que acontece? Aquele ator, ele é uma pessoa, ele tem a sua identidade própria. Mas quando ele entra no palco, quando ele entra ali, ele está detrás das câmeras, ele é o personagem. E é interessante que esse ator, através dessas diferentes vivências performáticas que ele realiza como ator, ele certamente pode se nutrir muito com aspectos do personagem. Então a vida material é a mesma coisa, a gente tem que... Ela se destina, na verdade, exatamente a que a gente possa, nas nossas diferentes vivências, né, nesse ciclo de nascimento e morte, a gente ir agregando valores positivos dentro do conceito, né, do caminho de virtudes, dentro do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, que a gente possa ir extraindo os benefícios de cada vivência que a gente tem, tal qual um ator pode sim se beneficiar dos papéis vivenciados em determinadas performances que ele realiza como ator. E é isso que vai precipitando, porque na Bhagavad Gita, Krishna fala muito sobre isso, né? Cultivo de virtudes, porque o cultivo de virtudes, ele gera o que se chama de bom karma, digamos assim. Em última análise, prepara-se o coração para
receber Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira do serviço devocional. A pessoa que começa a ser virtuosa, agindo com ética, moralidade, princípios divinos de existência, tolerância, compaixão e tal, esse desenvolvimento de virtudes vai preparando o seu coração para que ela possa, então, Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija, receber de Guru, por a misericórdia do Guru de Krishna, a semente da trepadeira do serviço devocional. Muito legal isso, né? Muito poético. E sim, semente da trepadeira do serviço devocional. A gente sabe que o vegetal, ele depende de luz. E luz, em última análise, significa o quê? Conhecimento. Né? A luz do conhecimento. Então a trepadeira, ela tem como característica o quê? Ela ir expandindo para cima, em direção ao quê? À luz. Buscando a luz do sol, a luz solar. Não é verdade? Então por isso tem essa linguagem poética da semente da trepadeira do serviço devocional. Porque o devoto também, quando ele desperta para a consciência de Krishna, para Bhakti Yoga, o serviço devocional amoroso a Deus, isso vai o que? Elevando a sua consciência em direção, ele sendo iluminado pela luz do conhecimento e indo em direção a esse conhecimento através da prática, né? Isso é que é mais legal de tudo, né? Porque traz as realizações e tal. Mas enfim, então nós na condição de Tatasta Shaktis, embora estejamos na categoria de Nityabadas, almas eternamente condicionadas, existe uma luz no fim do túnel. Tá? E nós especificamente que estamos hoje aqui, né, reunidos, ouvindo o Srimad Bhagavatam, ouvindo os comentários de Srila Prabhupada, falando sobre esse conhecimento vasto dos Vedas, né, nos explicando sobre a nossa natureza, a nossa realidade como seres. Né? Isso permite exatamente que a gente vá caminhando a passos largos, né? Possamos nos beneficiar dessa misericórdia do Guru, que é Srila Prabhupada. Prabhupada que, como um Nitya Siddha, que é uma alma que veio do mundo espiritual especificamente para cumprimento de uma missão, para se integrar à missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e propagar todo o Yuga Dharma, que são os deveres prescritos para a era de Kali que a gente está vivendo. Chaitanya Mahaprabhu, ele é a manifestação divina de Deus, de Krishna, que veio exatamente Dharma Sanstapanartaya, aquele verso que eu mencionei, restabelecer o Dharma, estabelecer qual é o processo que vai permitir que nós possamos caminhar a passos largos no caminho de Bhakti. E Prabhupada, ele é o propagador de todo esse conhecimento. Entendeu? E Prabhupada é esse Guru, é o Guru Krishna Prasadepaya, Prasad é misericórdia. É ele que veio trazer, assim, de forma imotivada, por um amor incondicional às entidades vivas, nós, Nityabadas, Prabhupada fez todos os seus esforços completamente consciente de Krishna, né? Mas então, Prabhupada é um Nitya Siddha também. Tá? Ou seja, embora nós como Tatasta Shaktis ou Nityabadas estejamos emaranhados nesse mundo, mas a gente tem aí uma forma de transcender as influências dos modos da natureza material e, quiçá, atingir a condição, né, de Nitya Siddha. Esse assunto é um assunto bastante também polêmico, tá? Porque remete àquela famosa pergunta, né? Mas e quando eu caí? Por que eu caí? E é curioso que mesmo Srila Prabhupada, ele dá duas, assim, existem, não é que Prabhupada seja dúbio, tá? Mas eu separei aqui uns comentários de Srila Prabhupada
que vale a pena falar sobre isso, tá, gente? Eu acho que, por exemplo, se a gente pega aqui... Onde é que eu separei isso, hein? Acho que tá aqui. Pá. Poxa, eu tinha separado aqui um verso bem interessante. Sim, tá aqui. Ó vencedor do inimigo. Vou na tradução de Prabhupada, eu estou aqui no quarto canto, capítulo 28, verso 53. E aí no significado Prabhupada menciona o seguinte: ó vencedor do inimigo. Na verdade ele está se reportando a um verso da Bhagavad Gita, tá? Ó descendente de Bharata, Arjuna, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem iludidas e dominadas pelas dualidades de desejo e ódio. Aí Prabhupada menciona, esta é uma explicação de como a entidade viva cai neste mundo material. No mundo espiritual não há dualidade, tampouco há ódio. A suprema personalidade de Deus se expande em muitos. A fim de gozar de cada vez mais bem-aventurança, o Senhor Supremo expande-se em diferentes categorias. São inúmeras as entidades vivas expandidas, assim como as moléculas diminutas de brilho do Sol são inúmeras expansões do Sol. Então aqui Prabhupada está falando sobre uma queda, mas na verdade, ao mesmo tempo, ele está falando que as entidades vivas já nascem iludidas e dominadas pelas dualidades de desejo e ódio. Ele está falando especificamente de nós, Tatasta Shaktis. Agora, obviamente, é difícil precisar, né? Que alguém pode falar assim, mas então que horas, em que momento aconteceu isso de eu vir para o mundo material? Essa já é a nossa tendência, entendeu? A gente já nasce, já fomos atraídos pelo brilho de Maya, se fala aí muito isso, né? Fomos atraídos pelo brilho. Agora, olha, interessante, então, e lá no 7º canto do Srimad Bhagavatam, tá? Eu estou falando isso porque é muito comum a gente falar, né? Inclusive o próprio Srila Prabhupada, ele menciona, né? Ele tem aquela famosa frase, expressão que ele fala, de volta ao lar, de volta ao Supremo. O que denota que voltar significa que nós vamos voltar para o mundo. Já estivemos no mundo espiritual, estávamos lá, nos inebriamos estando no mundo espiritual, e aí então viemos para o mundo material, porque nós tivemos inveja de Krishna. Enfim, tem esse tipo de explicação que é muito, e que gera muitas polêmicas, né? Inclusive já, enfim, teve muita polêmica que envolveu esse tema. Mas aí eu achei interessante trazer aqui também um comentário de Srila Prabhupada, que está lá no 7º canto do Srimad Bhagavatam, tá? No primeiro capítulo do 7º canto, no verso 35, no significado, aí Prabhupada menciona o seguinte. Espera aí, só um minutinho. Olha só, hein? Vou ter que ler o verso, tá, gente? Para você poder pegar o contexto. Na tradução é a seguinte: os corpos dos habitantes de Vaikunta são inteiramente espirituais, nada tendo a ver com o corpo, sentidos ou ar vital materiais. Portanto, por favor, explica como os associados da personalidade de Deus foram amaldiçoados e tomaram corpos materiais como pessoas comuns. Aí o significado de Prabhupada, esse é onde eu queria chegar, né?
Esta pergunta muito significativa seria difícil de ser respondida por uma pessoa comum, mas Narada Muni, sendo autoridade, pôde respondê-la. Portanto, Maharaj Yudhishthira perguntou-lhe, dizendo que Etad Akyatum Arhasi, apenas tu és capaz de explicar a razão. Através da consulta a fontes autorizadas, pode-se discernir que os associados do Senhor Vishnu, que desceram de Vaikunta, na verdade não caíram. Eles vieram com o propósito de satisfazer o desejo do Senhor. E sua vinda a este mundo material compara-se ao advento do Senhor. Exatamente como eu falei lá no começo, né, que são os Nityasidas, como Uddhava, e que vêm participar do teatro transcendental de Krishna sempre que Krishna vem a esse mundo material. Tá? Então, e olha que Prabhupada continua, é por intermédio de sua potência interna que o Senhor vem a este mundo material. Igualmente, quando um devoto ou associado do Senhor desce a este mundo material, ele vem através da ação da energia espiritual. Todo passatempo realizado pela Suprema Personalidade de Deus é um arranjo de Yoga Maya. Yoga Maya é a energia superior de Krishna que permeia tudo que está no plano do absoluto, tudo que é realidade espiritual, que é a real realidade, entendeu? E não de Mahamaya, quer dizer, tudo é um arranjo de Yoga Maya e não de Mahamaya. Mahamaya é a energia inferior que predomina no mundo material, transitório, temporário, efêmero, tá? Portanto, deve-se compreender que quando Jaya e Vijaya, aí aqui Prabhupada está se referindo a esse passatempo, né? Porque é o sétimo canto, tem a questão lá do Jaya Vijaya. Portanto, quando Jaya, os porteiros de Vaikunta, quando Jaya e Vijaya desceram a este mundo material, vieram porque a Suprema Personalidade de Deus tinha que desempenhar alguma de suas atividades. A não ser por isso, ninguém cai de Vaikunta. O nome disso é Siddhanta Vaishnava. O padre está dando um Siddhanta aqui. Entendeu? Ou seja, então quando a gente fala de volta ao lar, de volta ao Supremo, isso não significa necessariamente que nós estávamos no mundo espiritual. Até porque é inconcebível supor que nós estamos lá associados com Krishna, dotados na nossa condição Satit Ananda, na condição de eternidade, na condição de plenos de consciência, de conhecimento, e Ananda, bem-aventurados, que a gente pudesse em algum momento ter um inebriamento, uma vez que estávamos no mundo espiritual. Aí a gente vai entender o quê? Que Maya atua no mundo espiritual. Mas isso é contraditório, não pode. Entende? Então, sim, essa expressão de volta ao lar, de volta ao Supremo, significa, aqui é uma, na minha tolice, né? Na minha vã filosofia, do que eu posso entender, mas sim, seguindo o que Srila Prabhupada fala, o que eu posso entender é que, na verdade, nós vamos estar apenas porque nós somos parte integrante de Krishna. Em última análise, a gente está sempre, querendo ou não, sob o controle de Krishna e de suas energias. Mas aí a gente vai voluntariamente se colocar a serviço dele, conscientemente. Nos voltar para ele de forma consciente e ficar sob o seu jugo, sob o seu controle, conscientemente. Mas não significa que estamos voltando, retornando ao lar. Não, a gente está retornando, sim, ao controle de Krishna de uma forma voluntária, não é retornando, é se colocando. Mas esse papo é bem complexo, tá, gente? Mas eu achei interessante a gente debater, porque tem as afirmações aqui, né, de Srila Prabhupada, que são absolutamente contundentes. A não ser por isso, ou seja, que a entidade, um Nityasiddha, venha participar de um teatro transcendental de Krishna sob o controle de Yoga Maya. Então, Prabhupada fala, a não ser por isso, ninguém cai de Vaikunta. Esse é um ponto bastante forte, contundente, né? Mas aqui vamos voltar lá para o nosso verso. Então, e aí sim, olha só, um Nityasiddha, olha que Prabhupada menciona, uma alma eternamente liberada é um devoto do Senhor
que nunca se esquece dele. Aí Prabhupada vê um ponto filosófico bastante importante, que ele fala, né? A vida humana destina-se a reviver nossa relação eterna com o Senhor. E todas as injunções religiosas são feitas com o propósito de despertar este instinto adormecido da entidade viva. Ou seja, nós, Tathastas, Shaktis, Nityabadas, porque somos partes integrantes de Krishna também, a gente tem como o Dharma eterno nosso, como entidade, como parte integrante de Krishna, nos situar corretamente na nossa posição constitucional de servidores amorosos de Krishna. Mas só que, em virtude do condicionamento material, a gente se mantém esquecido disso. E aí sim, aí no momento que a gente recebe Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija, aí a gente vai poder ter esse despertar, tá? E é para isso que é a finalidade, como o Prabhupada menciona, né? As injunções religiosas são feitas com o propósito de despertar este instinto adormecido. É algo latente que está, entendeu? Ali latente nos nossos corações. Mas a existência material é um rio caudaloso que nos carrega para o abismo, nos inebria, nos ilude, Maya, aquilo que não é. A gente está iludido por Maya. Fica preso, né, ao desejo de gratificação dos sentidos, prazer sensorial, nos julgando, eu quero ser uma pessoa proeminente, famosa, isso, aquilo outro, entendeu? Ontem até, inclusive, eu li para o meu filho uma frase desse ator Jim Carrey, que é um cara que parece bastante consciente, que ele menciona que todos deveriam, assim, se tornar ricos e famosos. Todo mundo. O que tinha que acontecer é que todo mundo, toda pessoa que está nesse mundo material deveria se tornar rico e famoso para poder entender que esse não é o objetivo da vida. Interessante, né? Jim Carrey falando isso. Então, nenhuma gama, nenhuma quantidade de prazeres materiais, de benesses materiais vai preencher o vazio do coração da entidade viva, mesmo de um Nityabada como nós, né? De almas eternamente condicionadas, porque na verdade esse preenchimento se dá unicamente quando a gente fica sob o abrigo de Krishna, do Guru e de Krishna, e recebe essa misericórdia. Então, a questão toda é que a entidade viva, quando nessa condição, né, de alma condicionada, a gente não se interessa por esse conhecimento. A gente está tão inebriado que Krishna vai estar ali mandando seus sinais e a gente não está nem enxergando. A gente não está nem enxergando. Tem também na Bhagavad Gita aquele verso Raja Vidya, Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamandarmyan Susukam Kartum Avyayam. Esse verso ele denomina esse conhecimento acerca de Krishna, né, como Raja Vidya, Raja Guhyam. É o rei do conhecimento, o rei da educação. Pavitram, ele é supremamente puro. Idam Uttamam, ele é o mais elevado conhecimento. Pratyaksha Vagamandarmyan. E ele permite o Pratyaksha, né? Pratyaksha Pranama. Pranama significa forma de se obter, aliás, Pranama é a forma de obter conhecimento, né? É o método Pratyaksha, que é o método empírico. Então esse conhecimento, embora ele seja um conhecimento que Shabda Pramana, olha que interessante, é um conhecimento que vem de um plano superior, mas ele permite também a realização prática. O processo é empírico. Pratyaksha Vagamandarmyan.
Por isso, então, ele é a perfeição da religião. Sussukan Kartum Avyayam. E ele é eterno e é muito agradável de ser praticado. Mas sim, e tem uma parte que fala que ele é o mais secreto de todos os segredos. Esse é o ponto que eu queria chegar. Mas ele não é secreto porque Krishna, ele está, assim, escolhendo quem vai receber esse conhecimento. Na verdade, quando fala ele é o mais secreto de todos os segredos, é porque nós é que não temos o interesse de cultivar esse conhecimento. Eu me lembro quantas vezes eu fui abordado por devotos. Eu adquiri, inclusive, livros. E o livro ficou ali, eu comecei a ler, não tive um start. Mais tarde, aí sim eu fui começar a ler já com mais, dentro de um cultivo de conhecimento. Então, é isso, né? É um conhecimento que ele é tão valioso que nós precisamos valorizar esse conhecimento. E ele fica secreto porque os Nityabadas, as almas eternamente condicionadas, elas não se atraem por isso, elas estão muito focadas na busca pelo prazer material, prazer sensorial. E isso, então, impede. Cada um tem seu tempo, né, gente? Vai ter o seu momento. Mas se a gente profusamente divulga, né, fomenta a distribuição desse conhecimento, a gente está oportunizando a mais pessoas que possam, sim, receber a misericórdia do Guru de Krishna, e essa é a nossa meta, essa é a nossa função como missionários na missão de Srila Prabhupada e do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então, acho que eu posso ficar por aqui, né? Tem uns comentários aqui legais que eu já estou vendo, aqui no Facebook. E você que está aqui no Insta também, quiser comentar, perguntar, questionar, sempre é muito bem-vindo a qualquer tipo de comentário. Então vamos lá. Rama Shakadasa, bom dia, Hare Krishna, respeitosas reverências aos devotos, devotas reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Rama Shakadasa, bem-vindo, obrigado por sua participação. Haridashana, Srila Prabhupada Ki Jai, reverência Mahaprabhu. Kripa, eu também, por favor, te envio as minhas reverências. Como diz o Mukunda, minhas contra-reverências. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Ananta Krishna Dasa, Hare Krishna. Haridashana, aí vem um comentário aqui do Haridashana. Haridashana que vocês também acompanham aqui nas nossas lives, né? Sempre com umas aulas muito filosóficas. E ele manda aqui, o conceito Nityabada é interessante porque literalmente somos eternamente almas condicionadas. Ou estamos sob condições materiais, ou estaremos sob condições espirituais. Sempre sob as condições das energias de Krishna, tanto material quanto espiritual. A gente pode ficar sob... Inclusive, isso é bem... Como é que eu posso dizer? Compreendido. Enquanto estamos aqui, né, no mundo material, nós que já de alguma forma ingressamos no Sadhana Bhakti, ou Vaidhi Bhakti, que são a disciplina de Bhakti Yoga, né? A gente pode observar que tem dias que nós estamos muito lúcidos em relação a Krishna, né? A gente está muito consciente de Krishna. De repente tem um dia que a gente não está tão consciente de Krishna. Porque a gente sofre a influência dos modos da natureza material, né? E a gente meio que se dá aquela inebriada, mas aí... E por isso a importância do Sadhana Bhakti. Porque nós vamos elevar a consciência com toda a energia que o Sadhana Bhakti promove. Que é exatamente o... Né, eleva a sua consciência dentro dos princípios espirituais, princípios divinos da existência. Mas senão a gente experiencia exatamente isso, essa variação de alguns dias você está mais ali, né, conectado,
e outros dias nem tanto. Ou seja, fica ali na condição marginal, e Prabhupada traz uma analogia que é como aquela faixa de areia que fica ali próximo ao mar. Aí a maré sobe e o mar cobre aquela faixa de areia. Aí de repente a maré desce, ou mesmo as ondas, né? A onda vem, cobre. A onda volta e a parte da areia fica exposta. Então Prabhupada faz essa analogia em relação a nós, Tatasta Shaktis, Nityabadas, né? Que a gente fica, é uma condição marginal, a gente está entre, como Haridarshana bem pontuou, ou estamos sob condições materiais ou sob condições espirituais. Mas, uma vez que a gente promove a nossa vida através de Sadhana Bhakti, elevamos a nossa consciência, estabelecemos um link com Krishna, claro, através de um processo gradual, ininterrupto. Savar Pusam Paro Dharmo Jato Bhaktira Doksaja Haitu Kia Pratirata Yayatma Suprasidati, né? Ou seja, a prática desse conhecimento, desse Dharma, Paro Dharmo, do dever ocupacional mais elevado, que é Jato Bhaktira Doksaja, que é servir, prestar serviço amoroso a Doksaja, aquele que não pode ser compreendido pelos sentidos materiais, que é Krishna, né? A Haituki Pratirata, prática essa que tem que ser a Haituki, sem reto, sem motivação pessoal. Esse é o grande desafio. A gente eliminar o desejo de resultado das nossas ações, mesmo em consciência de Krishna, tá, gente? Você ser um devoto que você faz o serviço devocional desapegado. Esse é o ponto principal. Todo o misticismo da consciência de Krishna, ela se concentra na nossa capacidade de eliminar os nossos interesses pessoais. Entendeu? A gente tem que estar prontos unicamente para cumprir os interesses de Krishna. Sabe? Então, a Haituki, sem motivação pessoal, a Pratirata, de forma ininterrupta. Por isso, Sadhana Bhakti tem que ser diário. Dia a dia, dia a dia. Porque é isso que nos mantém com a consciência desperta. Entendeu? Se você fraqueja no teu sadhana, hoje eu não vou cantar minha japa, hoje eu não vou ouvir o Bhagavatam, não. Aí, amigo, você está ali naquela condição de eu quero, não quero. Né? E não avança. Tem até uma historinha interessante que explica-se que tinha uma alma que estava em cima do muro que divide o mundo espiritual do mundo material. Aí, melhor, do céu e do inferno. Tá? Dentro dessa analogia é interessante isso, o céu e o inferno. E aí está aquela entidade viva. Aí do lado do muro do céu, está todo mundo lá, um monte de os representantes do céu, né? As almas ali boazinhas, todo mundo pula pra cá, falando para aquela alma, para que ela pulasse para o lado do céu. E a alma está ali em cima do muro, ela olha para lá, e o pessoal chamando ela, e ela olha para o outro lado, e do outro lado, sentadinho numa cadeira de braço cruzado, está o diabo. Ele está de braço cruzado e quieto. Está falando nada. Ao passo que lá do lado do céu, um monte de gente, uma torcida organizada, falando para a alma, pula para cá. Aí chegaram para o diabo e falaram assim, ô seu diabo, do lado de lá do céu tá cheio, tem uma torcida organizada. Você aqui não chamou ninguém para vir te ajudar também a convencer ele para pular para o lado de cá? Aí o diabo falou assim, não precisa, ele já está do lado de cá. Mas por quê? Porque ele está em dúvida. Então, ou seja, a gente não pode ter dúvida, sabe? A gente tem que empreender com foco, com determinação, sem parar, entendeu? Tem um verso que fala Vyavasai Atmika Buddhir Ekehakuru Nandana Bahushakar Anantascha Budayo Vyavasai Nan, que fala assim, que a inteligência
Aqueles que estão nesse caminho, eles são resolutos e a sua inteligência só tem um foco. Ao passo que os irresolutos, ou seja, aqueles que têm dúvidas, as suas mentes, elas estão cheias de dúvidas, né? de outros interesses. Né? É cheio de ramificações. A inteligência dele está cheia de ramificações, é isso. Entendeu? Então, resolução é muito importante, senão o diabo está ali de boa, está em dúvida. Se você está em dúvida, aí você não está convicto, e se você não está convicto, você não vai progredir em consciência de Krishna. E convicção para progresso em consciência de Krishna significa estabelecimento de sadhana bhakti diário na nossa vida, para que a gente possa ininterruptamente seguir esse processo para chegar no estágio, sim, de que não temos motivação pessoal. Entendeu? A gente elimina nossos interesses pessoais. Essa é a parada. Vamos lá, temos aqui também uma outra colocação que foi do Marcelo Magalhães. Opa, tem bastante... Hoje tem aqui... Ele pergunta, como podemos render a Krishna antes de ter experimentado as frustrações de ter tido dinheiro e fama material? Isso vai bem ao encontro da frase, né? Da reflexão, na verdade, de Jim Carrey, que eu mencionei aqui, né? Que a gente tinha que querer que todo mundo ficasse muito rico e muito famoso para que as pessoas pudessem, então, entender que isso não é a meta. Né? E, na verdade, isso vem através, Marcelo, da misericórdia motivada do Guru. Pode vir, pode vir. O ponto é que existe um trabalho inicial de que nem você vai plantar, né? Bem mesmo na ideia da plantação, você tem que arar a terra. As experiências materiais, elas permitem a gente entender que, cara, não adianta eu fazer besteira que eu vou colher. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Uma pessoa minimamente inteligente, ela vai perceber que buscar a satisfação material, as benesses materiais, a qualquer custo, dentro daquele conceito de que os fins justificam os meios e a pessoa se perverte, ela em algum momento, ela vai poder entender que não, isso não é o caminho. E aí ela vai então arar a terra, preparar o seu coração, ter um trabalho de cultivo de virtudes, né? Que vai precipitar o quê? Ela preparou a terra, o coração está preparado. Quando a misericórdia do Guru de Krishna surge, embora isso seja imotivado, ela está um pouco preparada para semear, né? Para o cultivo desse conhecimento. Então, não necessariamente você precisa ter dinheiro e ter fama material, entendeu? A própria vida, ela já mostra, ela já vai dar uma demonstração de que esses não são os objetivos a serem perseguidos, tá? Ok? Haridarshana, segundo Chaitanya Mahaprabhu, o amor por Krishna existe eternamente na diva. Amor é verbo transitivo direto, significa que amor é relacionamento, e se esse amor foi encoberto e deu espaço à luxúria, isso é um indicador que já estivemos com Krishna. Ok. É aquilo que eu falei, é um ponto polêmico e que tem suas controvérsias, né? Então vamos lá, continuando aqui. Ou estamos... não, perdão, fugiu. Amor é verbo transitivo direto, significa que amor é relacionamento, e se esse amor foi encoberto e deu espaço à luxúria, isso é um indicador que já estivemos com Krishna. Se não estivemos com Krishna e não negligenciamos essa relação, por que então estamos na prisão? Prisão é penitenciária e que é punição. Se não éramos livres, como então poderíamos fazer uma escolha errada? É bom ponto, hein, Haridarshana? Bom ponto.
É o que eu te falei, né? Eu me reportei ao que Prabhupada fala, né? Prabhupada, ele menciona aqui textualmente que todo passatempo realizado pela Suprema Personalidade de Deus é um arranjo de Yoga Maya e não de Mahamaya, e que, portanto, deve-se compreender que quando Jaya e Vijaya desceram a este mundo material, vieram porque a Suprema Personalidade de Deus tinha que desempenhar alguma de suas atividades. A não ser por isso, ninguém cai de Vaikunta. Quem está falando isso não sou eu, é Srila Prabhupada, né? Por isso eu trouxe o ponto, tá? Prabhupada textualmente fala, de forma contundente, a não ser por isso, ninguém cai de Vaikunta. A gente sabe que esse tema é polêmico, mas existe uma explicação, tá? A explicação é o seguinte: Krishna está sempre se expandindo. E as entidades vivas, em última análise, nós somos partes integrantes de Krishna, né? Então aqui tem uma elucubração, tá? Beleza? Por favor. Quem sou eu para querer? Mas eu já li sobre isso, né? Então eu estou aqui reportando ao que eu li, porque é exatamente a questão ali crucial. Que inclusive é interessante que o Hridayananda Das Goswami, que é o seu mestre espiritual, né, Haridas, né? Ele traz aquela analogia, né? A pessoa está num prédio pegando fogo, o fogo está, né, subindo do primeiro andar, indo para cima, e a pessoa vai subindo de andar para andar, chega no terraço, aí aparece um helicóptero, joga uma escadinha, aí a pessoa fala assim pro piloto do helicóptero: peraí, pode me explicar as causas do incêndio? Não faz sentido, né? A pessoa quer se salvar. Ela vai pegar e subir a escadinha, depois ela vai querer saber das causas do incêndio. O que significa isso? Que também nesse mundo material, entender a causa de nós estarmos aqui é muito complexa. Não é a gente tem que tentar sair do incêndio. E claro, através desse início de cultivo, de busca por sair da prisão, como Haridashana menciona aqui, do mundo material, embora esse seja um impulso inicial, depois a gente vai entender que independe de estar na prisão ou não estar na prisão, porque o mundo material também faz parte de Krishna. E um devoto puro, um Uttamadhikari ou um Nitya Siddha, ele não se importa, porque ele está vendo Krishna o tempo todo em tudo, então ele sempre se lembra de Krishna. Então, mesmo que ele esteja no mundo material, Prabhupada é um exemplo clássico, né, disso. Ele está no mundo espiritual. Inclusive, Prabhupada mencionou que ele queria até, que não é que fosse um desejo dele, mas que ele estava pronto, inclusive, para ir socorrer as almas que se encontram em planetas infernais, né? Então, voltando ao ponto, não existe, o Nitya Siddha, ele está sempre com Krishna. Não tem mundo material, mundo espiritual, tudo é Krishna. E o mundo material, portanto, não é prisão, né? Tem esse ponto. Mas voltando ao que eu estava falando, então explica-se como Krishna está sempre se expandindo. Então é uma explicação, por favor, tá? Que, tem suas limitações também, tá? Então, em dado momento, ele promove entidades vivas, entendeu? E aí essas entidades vivas, elas surgem, no momento que elas surgem, aí tem uma analogia que é você ter um fio de uma navalha e sementes de mostarda, que são muito pequenininhas, elas são jogadas, como que aí as entidades vivas que estão brotando, vamos dizer assim. Mas que elas já existiam em Krishna, né? Porque Krishna está se expandindo. E aí, algumas caem de um lado da navalha, outras caem do outro. É assim. Umas caem do lado da navalha, que é o mundo material, e outras caem do lado da navalha, que já é o mundo espiritual. Entendeu? E já vão estar, consequentemente, vivenciando as características de um Nitya Siddha, tá? É uma explicação, tá, gente? Limitada também. Esse assunto é um assunto deveras complexo. O importante é a gente não se perder também muito nisso, tá? E aí a gente que vem para o mundo material na condição Tatasta Shakti, né, a gente vai ter que se submeter a um processo que pode nos elevar em consciência ao estágio de um Nitya Siddha. Nesse momento que a gente adquire as características de um Nitya Siddha, que a gente fica completamente dependente de Krishna, sem nenhum interesse pessoal, onde o único interesse nosso é servir amorosamente Deus,
Nesse momento o mundo material também não importa, não é mais prisão, né? Esse é o ponto. Tudo é arranjo de Krishna, e Krishna, faça de mim o que quiser. Seja me manter nesse mundo material para que eu possa cumprir a sua missão, seja eu estar me associando com o Senhor no mundo espiritual, lá no plano do absoluto, né? Então, é o que eu posso falar, né? Expandir aqui. Mas, Hari, muito bom, muito legal. Vamos lá, tem mais aqui algum ponto? Transitivo, direto e indireto. Amar, o que é amar a alguém? Mas deveria ser só transitivo e indireto. Amar a alguém. Pô, que legal. Será que é a Krishna Mai que está se manifestando aqui? Em nome da ISKCON? Bom, ou é o Paravyoma Prabhu? Aí tem o Haridashna. Quem recebe uma flechada cai no buraco. Não consegue questionar porque fecharam ela devido à dor. Flecharam ela devido à dor. Quando ela é retirada do buraco e aliviada da dor, então pode entender por que isso aconteceu. Dentro do mundo material não temos condições de entender nossa queda por causa da dor, da luxúria. Quando nos tornarmos liberados, entenderemos esse enigma exatamente, né? É uma boa analogia também, que vai ao encontro da analogia do cara que está num prédio pegando fogo, que não importa, né? Os motivos do incêndio, ele quer primeiro sair dali, né? E aqui no nosso Instagram também, uma turma acompanhando. Rolou um debate bom hoje, né, gente? Esses assuntos assim polêmicos sempre são mais atrativos, não é verdade? Interessante, né? A nossa tendência de polemizar. Mas é importante expandir a consciência. Na verdade, é uma polêmica transcendental, completamente transcendental, porque nós estamos assim buscando o abrigo dos Vaishnavas, dos Acharyas, né? Tudo que eu falei aqui, eu estou me reportando para o Pada Fala, assim como também Haridashana aqui se manifestando de uma forma bastante interessante. Ananta Krishna Das, é importante sempre lembrar de nosso pequeno tamanho, continuar cantando, assistindo Harikatha, fazendo Ekadasi e estar na Sangha. Estar na Sangha é estar na associação, tá, gente? Por mais que eu não compreenda muitas questões, é importante continuar tentando todos os dias. Hare Krishna, muito bom, Ananta Krishna Das, perfeito. É isso aí, associação é um princípio basilar de vida espiritual. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se você não está afim de uma boa associação, vai ser difícil fazer avanço espiritual, tá? Porque tem que colar com quem está afim disso, muito afim, porque senão entra naquela analogia que eu falei, né, do muro, aí a gente fica em cima do muro, e o mundo espiritual ali, o mundo, e o céu de um lado, o inferno do outro. Não é exatamente céu e inferno, tá, gente? Mas só para fazer a analogia. E do lado do inferno, o diabo não está nem aí, está ali tranquilão. Por quê? Porque você está em dúvida. A sua inteligência, ela está cheia de ramificações, cheia de interesses outros, que não é a resolução pela consciência de Krishna. Temos que ser Vyavasaya Timkabudiri Ekehakuru Nandana. Barushakar Yanantascha Budayo Vyavasai. Não, temos que ser resolutos, tá? Vamos chegar aqui agora com essa outra turma aqui do Instagram. Uma turma grande, né? Mas muita gente entra, sai, depois volta. E temos aqui já a nossa querida Isvari. Reverências a todos, bom dia. Eu só vou me reportar quem escreveu alguma coisinha, tá, gente? Porque senão eu vou ficar lendo aqui o perfil de cada um, fica meio enfadonho, né? Fica meio... Temos aqui a Rosa GC Pereira, que mandou um bom dia, Rosa. Rico 96, Shila Prabhupada aqui, Jai Shila Prabhupada. Mas quem? A Rosa GC Pereira, estou... Tá, não entendi muito bem o que é, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu pulei alguma outra fala dela e aqui foi complementar. Não rolou. Aí... Só um minutinho.
Aí vem o Groomer, Omahara. Se não estivermos no mundo material também, como ajudaríamos sementes que estão presas na cegueira? Então, sem dúvida, né? Quando a gente incorpora o aspecto altruísta, que é exatamente da gente procurar ajudar as pessoas, né? Já se colocar na condição de um servo dos nossos irmãos, também que se encontram condicionados nesse mundo material, ainda que seja uma ajuda no primeiro momento material mesmo, né? De acolhimento, enfim, através da tolerância, através da compaixão. Se isso fica emoldurado por Bhakti, que é o conhecimento transcendental, e são ações amorosas transcendentais, aí perfeito. Aí a melhor ajuda é o altruísmo transcendental, né? O altruísmo que está além, é aquele que beneficia a alma diretamente. E a pessoa se beneficia também. E sem dúvida, esse é um grande posicionamento nessa vida, né? Nós nos colocarmos na condição de servo do servo do servo do servo do servo de Srila Prabhupada, para ajudá-lo nessa missão de despertar, né, da cegueira as almas condicionadas. Como nós agora que já conseguimos enxergar um pouquinho as coisas como elas são, né? Ainda que com alguns inebriamentos, mas estamos indo para frente, né? Então, me parece que a Ananta Krishna mandou aqui que é bom lembrar que hoje é dia de Ekadasi, jejum de grãos. Essa afirmação de Srila Prabhupada, tem aqui mais um comentário, peraí. Essa afirmação de Srila Prabhupada é direcionada aos Nityasidas, almas eternamente liberadas, e não aos Nityabadas, eternamente condicionadas, em Tatastha Shakti, energia marginal. Eu não entendi qual afirmação, qual delas, né? Enfim. Obrigado, você participando. É o Paravioma Dassa. Já é Paravioma Paravioma entrou pelo perfil da ISCO, entendi. Grande Paravioma. Vamos lá. Mais algum comentário? Não tem mais comentário, então eu vou ficando por aqui. Hoje é sexta-feira. E se você está afim de entrar num maravilhoso universo de Bhakti Yoga, aparece lá no templo, tá? Presencialmente, é sempre legal. As práticas devocionais, os kirtanas, as palestras presenciais, enfim, prasadam, alimento krishnaizado, né? Primeiramente oferecido a Krishna, que vem com uma componente espiritual transcendental, né? E sábado e domingo, 10 da manhã, também temos o Yoga para Todos. Enfim, vamos nessa, tá bom? Tamo junto. Final de semana tá aí, bom momento para a gente poder intensificar as práticas devocionais. O templo fica ali na Estrada da Barra da Tijuca, o Rio Bhakti Center, né? Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, em frente ali ao Itanhangá Golf Clube. Beleza? Srila Prabhupada Ki Jai, fico por aqui. Obrigado a todos vocês que participaram e acompanharam a leitura de hoje. Hare Krishna. Haribol. Jai Srila Prabhupada.